Eu vou ler a Bíblia, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ultimamente, houve muitos pastores da nossa missão que pregavam o Evangelho, mas deixaram o Evangelho e foram para as trevas. No coração de um ministro, ele não tem nem nada mais especial do que pregar o Evangelho. Quando ele prega o Evangelho e as pessoas recebem a salvação, mesmo que as pessoas batam nele, ele não quer deixar esse trabalho. Mas tem pessoas nas quais o trabalho do Evangelho aparece, e tem pessoas nas quais o trabalho do Evangelho não aparece. Muitas pessoas pensam assim: eu não consigo, eu já tentei, não dá. Há muitas pessoas que pensam dessa forma. Eu também era assim. Quando entrei no seminário, até eu sair do seminário, ninguém recebeu salvação através de mim. Porque as outras pessoas, aparecia o trabalho do Evangelho através dessas pessoas, as pessoas chamavam eles para pregarem o Evangelho nos outros lugares. Mas naquele tempo eu era mais jovem do que os outros seminaristas, e eu também não pregava muito bem. E também não havia ninguém que havia recebido salvação através de mim. Então ninguém me chamou para ir para lá. Então eu tinha que sair do seminário, mas eu não tinha para onde ir. E assim eu acabei indo para o Apocoton, um lugar onde eu tinha ido antes. Com certeza não tinha ninguém que eu conhecesse lá. Mas eu levei comida para 2, 3 dias. E enquanto eu estava lá, eu me esforcei para pregar o Evangelho. Quando eu penso agora, o meu coração eu tinha um coração que não era adequado para pregar o Evangelho. Eu somente me esforçava para pregar o Evangelho. Mas ninguém recebeu salvação. E eu tinha alugado um quarto e estava vivendo lá. E a dona daquele quarto era muito boazinha. Quando eu vi, eu pensava: nossa, será que tem alguém tão boa assim? Ela era bem pobre. E ela não se vestia bem, mas o coração dela era tão bom como se fosse de um anjo. E ela fumava bastante. Ela não comprava um cigarro caro para usar, mas ela plantava fumo. E ela pegava aquelas folhas na boca e ela pegava aquelas folhas secas e colocava dentro de um jornal e fumava. Aí eu perguntei: senhora, por que a senhora fuma tanto? Sabe, tem umas toxinas no jornal, então é muito ruim para a sua saúde. Então, por que você fica continuamente mordendo isso daí? Por que você fica mordendo esse fumo na boca? E essa senhora falou: você não sabe de nada. Eu estou cansada, se eu não fumar não dá. E ela realmente fumou bastante. Aí de manhã eu estava lendo a Bíblia. E entre o quarto e o pátio tinha uma porta que separava. E ela estava ali fumando no pátio. E a vila era muito silenciosa.
Não dava para escutar nem um cachorro latindo, nem a galinha cantando. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia. Aí uma senhora amiga daquela dona do quarto, ela veio conversar. Elas estavam conversando, né? E dava para escutar tudo. Ah, como é que está o negócio? E a amiga dessa senhora, ela vendia peixinho, alga, ela vendia essas coisas no interior. E porque as pessoas do interior não têm muito dinheiro, eles não têm dinheiro para comprar as coisas. Então, as pessoas, elas usavam arroz para comprar, ou trigo. Então, ela carregava essas coisas na cabeça e ficava andando na montanha. Aí, elas estavam conversando e, de repente, aquela amiga perguntou: "Ó, você alugou esse quarto?" E ela viu que tinha um pote de alumínio na frente do meu quarto. Ah, veio um evangelista de uma igreja. Evangelista? Ele veio da onde? Ah, veio de Tegu. Ah, é? E ela começou a perguntar um monte de coisa sobre mim. Quando que ele veio? Ele acredita em Jesus? Ah, tem umas crianças vindo aqui. Ele perguntou um monte de coisa. E aí, enquanto eu escutava, essa senhora, ela era uma pessoa que deve frequentar a igreja. E eu peguei minha Bíblia quando eu saí e perguntei: a senhora frequenta alguma igreja? E ela falou bem forte: não, eu não acredito em Deus. E assim eu preguei o evangelho para ela. Ela era pobre, vivia de uma forma muito difícil. E o marido dela era cego, que não conseguia enxergar. Ela tinha 4 filhos. E ela vendia os produtos e tinha uma vida muito difícil. E eu queria pregar o evangelho para essa senhora. Aí por 1 hora eu abri a Bíblia e preguei o evangelho. E depois de 1 hora ela recebeu a salvação. Desde que eu nasci, aquele dia foi a primeira vez que alguém recebeu salvação através de mim. Eu acho que nós temos 20 anos de diferença de idade. Mas eu acho que se nós fôssemos jovens, né, então a gente teria se casado, né? Porque ela era tão amável. E aquela irmã também, ela me cuidava tanto. Era um jovem apenas de 20 anos que eu era, e ela, evangelista, e ela me obedecia muito bem. E aí, até tarde da noite ela vinha para casa e a gente fazia estudo bíblico, e à noite, bem tarde, ela voltava para casa. Aí de manhã ela fazia comida e fazia sopa de soja e trazia para mim. Aí uma vez ela estava voltando para casa à noite e ela se encontrou com uma raposa no caminho. Realmente, eu fiquei tão feliz e grato de ver o rosto dela, assim, e de ver o espírito dela crescendo. Então, sempre que eu orava, 70% da minha oração era por aquela irmã. E não muito depois que ela recebeu salvação, eu fui para Kochang. E eu me mudei de repente, e eu não pude falar com essa irmã. Enquanto ela não estava negociando naquela estação, eu me mudei. E aí um dia essa irmã ela foi me procurar, e ela viu que aquele pote de alumínio já não estava na minha porta. E ela descobriu que eu me mudei, e ela falou que sentiu como se o céu tivesse desabado sobre a cabeça dela. Aí depois, no dia seguinte em Kochang, sem saber meu endereço, ela veio me procurar em Kochang.
E eu me encontrei com ela no mercado de Kochang. Ela veio no mercado de Kochang e estava me procurando. E como eu estava pregando lá no mercado, eu pude me encontrar logo com ela. E quando eu me encontrei com ela, ela ficou tão feliz de me ver. E a gente não tinha dinheiro para ir para um restaurante. Então, nós dois sentamos debaixo de uma árvore e todo mundo olhava para a gente, mas eu abri a Bíblia e a gente estava conversando. E a gente teve esse momento de oração. E aí eu pensei, essa irmã não vai poder vir todo domingo para Kochang. Então agora, como essa irmã vai poder ter vida espiritual em Apokton? Não tem nem quem conduza. Isso se tornou uma preocupação para mim. E aí depois eu pensei no quê? Irmã, comece um estudo bíblico. O que é estudo bíblico? Toda noite você reúne as pessoas, canta, ensina louvores e compartilha a palavra da Bíblia. E ela se assustou. Eu estava no Japão e agora eu vivo na Coreia, eu não sei nem falar coreano direito. Eu nem sei da Bíblia, como é que eu vou ensinar a Bíblia? Não sei nem os louvores. E ela estava falando que de jeito nenhum ela conseguiria. Mas eu não podia dar um passo para trás. Porque eu tinha o coração de que se ela não fizesse isso, a vida espiritual dela iria ser destruída. Irmã, você tem que fazer isso. Não, eu não consigo fazer isso. Não, eu estou falando para você fazer. E depois ela falou que de jeito nenhum ela conseguiria. Aí eu falei para ela, irmã, só porque eu sou jovem você está me desprezando? Não, evangelista, por que eu te desprezaria? Irmã, mesmo que eu seja jovem, mesmo assim eu ainda sou servo de Deus. Sim, eu sei. Então, se o servo de Deus está falando para fazer, então faz. Por que você está dando tanta desculpa? E ela não podia falar mais nada. E aí ela reuniu algumas crianças e começou a fazer culto de criança, estudos bíblicos com elas. Realmente, ela falava mal coreano. Ela não sabia nada da Bíblia. Uma vez eu fui espiar para saber como é que ela estava fazendo. Ela, no interior, não tem um grande papel, né, uma grande folha de papel, então só tinha calendários. Então, na parte de trás do calendário, ela escreveu os cânticos. Essa vida cheia de tristeza e preocupação. Lá, minha casa, lá no topo da montanha do Monte Calvário, Jesus Cristo crucificado. Então, ela estava ensinando os cânticos ali. Então, os cânticos estavam certos, as letras, mas o ritmo era cada um por si. E depois que acabou o cântico, ela ensinava a Bíblia. E eu pensei, nossa, realmente não dá certo. Eu pensei, nossa, desse jeito essa irmã não vai conseguir. E eu voltei para Kochang. Aí, depois de alguns meses, eu voltei. E sabe o que foi surpreendente? Começou a surgir pessoas que estavam recebendo salvação através dela. Então, o vilarejo que ela chamava Gonbin. Então, tinha umas 180 casas ali. Então, tinha umas 40 casas com altares e ídolos, e eles adoravam. Tinha muitas superstições e demônios, e muitos endemoninhados, mas quando eles se encontravam com a irmã, recebiam a salvação, e a doença saía deles. Então, a igreja ficou com 1, 2, 10 membros, 20 membros, começou a aumentar o número de gente salva. Quando eu vi essa irmã, eu vi que era tão preciosa, tão linda.
O pastor Pakidin também recebeu salvação por meio dessa irmã. Muitas pessoas receberam a salvação por meio dela. Muitas pessoas endemoniadas, quando ela orou, esses demônios saíram dela. Eu pensei mais uma vez nessa irmã. Há 7 anos atrás, ela faleceu e foi para os braços do Senhor. Mas ela viveu a vida toda bem alegre e bem feliz pelo Evangelho. Então, essa irmã, ela tinha pensamentos muito profundos. No começo, eu encontrei ela em Cochin e falei, irmã, vai fazer estudo bíblico. Não, pastor, eu não consigo. Não, você tem que fazer. Não consigo. Essa irmã realmente não sabia pregar. Não conhecia a Bíblia. Ela não sabia de jeito nenhum como pregar. Mas essa irmã começou a pregar. E aí Deus trabalhou nela e muitas pessoas receberam a salvação. O pastor Pakidin, ele testemunha para a gente como ele recebeu salvação. Ele estava na escola de futebol em Seul e ele ficou doente. Naquele tempo, a tuberculose era uma doença muito medonha e não tinha cura naquele tempo. E porque ele estava com tuberculose, se ele ficasse naquela família, todo mundo ficaria com tuberculose. E naquele tempo, o pastor Pakidin, ele estava na escola de futebol e ficou com tuberculose. E aí ele foi para o interior, e ele ficou alguns dias em casa. E ele tinha a mãe dele com bastante idade, tinha o seu irmão mais velho, tinha a sua cunhada e tinha alguns sobrinhos. E um dia o irmão mais velho falou, Regina, eu sei que eu não podia falar isso para você, mas eu vou te falar. Se eu vivesse com você, não ia ter problema. Mas aqui em casa tem pequenas crianças. Se você ficar aqui, até os nossos filhos, todo mundo vai ficar com tuberculose, todo mundo vai morrer. Desculpa, eu sei que eu não devia falar isso, mas é melhor você ir embora. Quando o pastor Pakidin pensou, realmente estava certo o que ele estava falando. Sim, eu tenho que ir embora. Então eu vou embora hoje. Ele não tinha nada, ele saiu de mãos vazias, abanando. Não tinha onde dormir, não tinha onde comer. Ele passava fome o dia inteiro. E como ele não tinha onde dormir, era muito difícil para ele. E se ele dormisse do lado de fora, ele somente poderia morrer congelado. E lá naquela região tinha uma casa aquelas casas de defunto. Então as pessoas, eles carregavam os caixões para aquela casa, e era uma casa que depositava os caixões. E como estava tão frio, lá naquela casa de caixões, ele poderia se proteger do vento, e ele ficou lá. Aí o irmão Pakidin, ele acordou e foi lavar o rosto lá no rio. E a irmã, ela tem uma irmã mais nova que recebeu salvação também através dela. E o pastor Pakidin, naquele tempo ele era jovem, então essa senhora chamava Regine. E ele estava lavando o rosto no riacho, e aí ele se encontrou com essa irmã. E essa irmã o chamou. Ô Regine, você quer vir comigo? Onde que eu vou? Vamos para uma casa. Já que ele não tinha para onde ir, estava com frio, ele a seguiu até a igreja. E quando ela foi para a igreja, a irmã só estava pregando a palavra. E o irmão Pakidin, como ele estava com um lugar frio,
dormindo, ele entrou num lugar quentinho, e quando ele ficou sentado naquele quarto quentinho, ele acabou caindo no sono. E falou que ele encostou na parede e começou a dormir bem profundo. E depois de um tempo, ele acordou, acabou o culto, e ali eles estavam comendo, e o acordaram para ele comer. Ai, mas eu estou com tuberculose, será que eu posso comer junto? Ai, será que eu devo falar que eu tenho tuberculose? Ai, se eu falar que eu tenho tuberculose e não me deixarem comer? Aí ele não sabia o que fazer. Aí ele comeu, e depois que ele comeu, ele ficou muito agradecido. E depois do almoço, aquela irmã abriu a Bíblia e começou a pregar o Evangelho. E ele recebeu salvação. E aí passou a tarde ali e à noite jantou de novo junto. E teve o culto da noite. E ele dormiu na casa daquele caixão de novo. E aqui o irmão Paquidini, ele testemunhou. Depois que ele recebeu salvação pela primeira vez, ele orou diante de Deus. Deus, está tão frio lá fora. Eu não vou poder sobreviver a um inverno assim. Deus, eu tenho um sonho. Por favor, me dê um quarto para passar o inverno. Ele orou zelosamente por um quarto. E no dia seguinte, ele se encontrou com um senhor daquele vilarejo. Ô, Ridino, onde você estava? Eu te procurei ontem o dia inteiro, onde você estava? Daí ele falou: aqui, debaixo da montanha, tem um jardim. Quando chega a primavera, nasce maçãs ali naquele jardim. E ele criou essas macieiras. E estava cheia de maçã na árvore. E ele pegou, colheu e vendeu. E não tinha nada o que fazer no inverno. Aí no inverno ele não podia ficar mais no jardim, né? Ele tinha que voltar para casa, para sua família. Mas precisava de alguém para vigiar esse jardim dele. Aí ele falou: Ridin, você poderia cuidar do meu jardim? Lá o quarto é quentinho. Você corta os galhos da macieira e queima para te aquecer. Então aquele dono estava pedindo com todo favor para ele ficar lá. Você limpa o quarto, aí ele foi, limpou o quarto. Aí ele foi, pegou os galhos da árvore. E o quarto estava tão quentinho que ele ficou tão feliz. Ele ficou tão grato diante de Deus. Enquanto ele ficou ali, ele não tomou nem o remédio da tuberculose, mas ele foi completamente curado. E num ano depois, ele se inscreveu para entrar no seminário. Aí, quando eu perguntei, como você veio parar aqui no seminário? E ele testemunhou tudo isso. Se ele não se encontrasse com a irmã Song, eu acho que ele poderia ter morrido congelado. Mas ele se encontrou, a irmã Song, escutou o Evangelho, e agora é um precioso pregador do Evangelho. Ele está pregando o Evangelho em Gwangju. Se a irmã Song, por causa do fardo, não tivesse pregado desde o começo, então isso teria sido o fim para ela. Então, dentro de nós, o Espírito Santo de Deus trabalha em muitos de nós. Mas Satanás também fortemente trabalha em nós. Quando a gente quer pregar o Evangelho, Satanás dá um coração de fardo. Eu vou pregar o Evangelho, mas Satanás dá um coração que a pessoa não vai receber salvação, de que Deus não vai me ajudar. Ele coloca um coração de que mesmo que eu pregue, eu vou fracassar. Então, se eu prego com esse coração, eu fico com fardo, fico difícil.
Então eu não quero pregar, não quero testemunhar, continuamente acabo vivendo dessa forma. E se passar 1, 2 anos, eu não prego bem, por mais que eu tente, eu não consigo. Então, Satanás começa a trocar o nosso coração assim, e assim as pessoas não pregam mais o Evangelho. Então, quando a gente vê em Hebreus 10, 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, muitas pessoas frequentam a igreja e leem a Bíblia. Mas a Bíblia fala a palavra de Deus e o que Satanás fala no nosso coração são completamente diferentes. Na Bíblia diz que todos os nossos pecados foram lavados tão brancos quanto a neve pelo sangue de Jesus. Mas Satanás fala que o pecado ainda só resta no nosso coração. Então, muitas pessoas são enganadas por Satanás e não conseguem ser salvas do pecado. Por isso, independente de como nós vemos, nós temos que acreditar na palavra da Bíblia. Não é que a gente tem que receber o perdão do pecado, mas eu somente tenho que crer que o meu pecado já foi lavado. Então, quando eu quero crer isso da Bíblia, Satanás coloca muitos pensamentos. E coloca um pensamento de que parece que meu pecado não foi lavado. E depois que eu sou salva, Satanás trabalha em nós. Porque parece que eu sou fraco, que Deus não vai trabalhar através de mim. Então está escrito que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem é que retrocede para a perdição? Deus nos deu a fé da salvação. Deus está falando que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Todos nós que recebemos salvação, nós temos a fé de que fomos salvos eternamente. Mas Satanás continuamente fala no nosso coração: você não pode salvar uma pessoa. Deus não está com você. Você cometeu muito pecado. Ele fala essas besteiras e Satanás coloca um coração em nós que Deus não vai trabalhar. Eu falei daquele irmão que bebia. No momento em que ele acreditou que ele foi aperfeiçoado, ele parou de beber. Pessoal, nós temos que ter uma fé que nós somos pessoas que cremos na conservação da alma, mas muitas pessoas não acreditam nessa palavra e escutam a voz de Satanás. Mesmo que sejam salvos, parece que Deus não vai trabalhar em mim, Deus não vai me ajudar, Deus não vai me proteger. Satanás continuamente coloca esse tipo de coração dentro de nós. Então não temos que escutar a voz nem a palavra de outra pessoa, mas somente temos que aceitar a palavra de Deus. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se todos vocês que estão aqui são pessoas salvas, então nós somos da fé para a conservação da alma. Então, se essa irmã Song tivesse fardo de pregar e não pregasse, então ela jamais poderia levar ninguém à salvação. Mas o que essa irmã disse? Eu não posso, eu tentei, mas eu não consigo. Não vai acontecer a salvação através de mim. Mas essa irmã não fez isso. Embora eu seja falha, mas ela começou a pregar. Ela abriu a Bíblia e começou a pregar. E muitas pessoas, por meio dessa irmã, receberam a salvação e foram transformadas. Vocês também. Por que não conseguem pregar e as pessoas não recebem salvação através de você?
Porque Satanás fala através de você. Você cometeu pecado. Você desobedeceu a palavra de Deus. Você errou. Você ama o mundo. Você é carnal. Você ama a sua carne. Deus não vai trabalhar em você por isso. Então, Satanás fala assim. É assim que ele nos engana. E porque a gente escuta muito bem a voz de Satanás, Deus não vai trabalhar por meio de mim, né? A gente aceita essa voz. Então, joguem fora todos os seus pensamentos e aceitem a fé, pela fé, a palavra de Deus. O que Deus fala? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, conforme essa palavra de Deus. Nesse momento, todos vocês são pessoas que têm a fé de crer que vai salvar as outras almas, mas Satanás dentro de você fica falando, não dá certo. E você aceitava essa palavra. Por isso tinha fardo de pregar e tinha fardo de pregar o evangelho. Por isso as pessoas não recebem salvação através de você. Mas não acredite no seu pensamento. Creia na palavra de Deus. A irmã Song foi assim, mas foi também comigo. Eu preguei o evangelho por muito tempo, ninguém recebeu salvação através de mim. Eu não consigo. Mas depois que a irmã Song recebeu salvação, todos os dias novas pessoas receberam salvação, foi incrível. Não olhem a sua situação, olhem a palavra. Mesmo que vocês possam não ter conduzido ninguém para a salvação até agora, mesmo que eu nunca tenha pregado o evangelho, ninguém recebeu salvação através de mim, eu não tenho dom. Satanás vai falar assim. Mas não escutem isso. Escutem a voz de Deus. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Todos nós, a partir do momento em que somos salvos, nós somos da fé para a conservação da alma. Mas Satanás nos engana, fala que a gente não tem essa fé. Por isso que nós não podemos aceitar o trabalho de Deus. Nesse ano de 2016 começou. A partir desse ano de 2016, vamos pregar o evangelho, pregando bem ou mal. Mas porque vocês têm a fé da conservação da alma, que vocês com essa fé possam pregar o evangelho. E eu acredito que Deus vai lhes dar fruto. Em 2016, as pessoas que nunca pregaram o evangelho nenhuma vez, eu desejo com que o trabalho do evangelho possa surgir por meio de vocês, não só para uma pessoa, mas que todos nós, que nós possamos conduzir muitas pessoas todos os anos, que nós possamos ser essa pessoa preciosa, que Deus se agrade de nós e que possamos viver uma vida glorificando a Deus. Deus preparou pessoas para você receber salvação através de vocês. Vocês somente abram a boca e preguem o evangelho. Deus vai trabalhar. Em 2016, vai ser um ano proveitoso, mais valioso, claro. Vai ser uma vida mais poderosa para todos vocês. Muito obrigado.